Então eu dei tchau para vocês, mas voltei, né, sem sair. Tá, então, mas então, como eu falei, né, aquela minha fala anterior, ela é como se fosse um preâmbulo e está extremamente conectado com o que eu vou falar agora na sequência, porque esse é um recorte um pouco do que a gente vê dentro desse campo da inteligência artificial, que são esses grandes modelos de linguagem. E eu não poderia começar essa fala sem falar do ChatGPT, né? Eu imagino que a grande parte, talvez, de vocês já tenha tido contato, então a gente pode até fazer um experimento. Por favor, levante a mão aí quem já usou o ChatGPT ou conhece o ChatGPT. Tá, grande parte de vocês. Para quem não conhece, ele é um modelo de inteligência artificial que foi disponibilizado gratuitamente pela empresa OpenAI, e a gente pode mandar mensagens e esse modelo nos responde. Então, aqui eu até pedi para o ChatGPT dar as boas-vindas aqui para a gente no evento. Então, ele está dando um olá aqui para nós. Bom, e não é só o ChatGPT que existe de modelo que faz esse tipo de coisa, que interpreta a linguagem natural, que é a linguagem que os humanos falam, e consegue responder também algum tipo de resultado, algum tipo de saída. Então, existem vários modelos, e hoje em dia existem modelos específicos para o domínio médico, né, e para a saúde como um todo. E a gente não tem como negar que iniciativas como essa da OpenAI, elas democratizam o uso. Talvez muitos de nós ainda não teríamos conhecimento, e talvez eu não estivesse dando essa palestra aqui para vocês hoje, se não tivesse uma empresa que liberou o acesso a esses modelos de forma fácil. Então, a facilidade do uso desse tipo de modelo é algo muito significativo no desenvolvimento desse campo. E quando a gente fala nesses modelos de linguagem, a gente tem que falar em inteligência artificial generativa, que são esses modelos que geram conteúdos novos. Certo? Então, ele interpreta o nosso texto a partir de linguagem natural e consegue nos devolver uma resposta na nossa língua, ou em várias línguas, né? Esses modelos falam uma quantidade enorme de idiomas. E para falar de IA generativa, a gente tem que falar de IA como um todo. E ela está no nosso cotidiano de várias formas. Então, como o Ives bem comentou, na caixa de entrada do nosso e-mail, quando a gente recebe um e-mail lá no sistema da Microsoft ou do Google, esse e-mail vai ser processado por uma inteligência artificial que vai verificar o conteúdo desse e-mail, quem que enviou esse e-mail, para classificar ele, se ele vai cair na nossa caixa de entrada ou se vai cair na nossa caixa de spam, na nossa pasta de spam. Outra funcionalidade que a gente vê hoje em dia é essa questão do reconhecimento de escrita manual. Se vocês abrirem o aplicativo do Google Tradutor, por exemplo, no celular de vocês, vocês conseguem abrir a câmera diretamente, filmar um papel que está escrito alguma coisa em uma determinada língua, e aí uma inteligência artificial consegue reconhecer o que está escrito nisso, e outra inteligência artificial vai traduzir esse texto. Então, aqui a gente tem, dentro do nosso cotidiano, vários modelos que estão operando a todo momento para facilitar, muitas vezes, algumas tarefas cotidianas. E os videogames, no desenvolvimento das inteligências artificiais, tiveram também um papel muito relevante. E a gente pode pensar, por exemplo, talvez vocês tenham filhos ou vocês mesmos já tenham jogado videogame em algum momento. Às vezes a gente não tem um parceiro para jogar e a gente consegue jogar contra o computador. E para isso, a gente precisa, né, seguir algumas regras e o computador também. Né? Então, existe uma inteligência artificial também que pode ser usada para jogar jogos eletrônicos, e isso teve um papel também no desenvolvimento dessas tecnologias. E a gente tem as assistentes pessoais, como, por exemplo, o Google Assistente ou a própria Siri da Apple, que também roda esses modelos de linguagem hoje em dia. Mas nem tudo foi tão tecnológico assim no desenvolvimento dessas tecnologias. Inicialmente, antigamente, a gente tinha modelos mais determinísticos. O que é isso? As informações, os dados, eles eram processados pelos pesquisadores, pelos experts, e eles desenvolviam e implementavam os modelos que eles digeriram em sistemas computacionais. Então, o que acontece? As árvores de decisão são um exemplo disso, onde a gente tem várias condições que vão chegar em um desfecho ou em outro. Um exemplo que eu trago aqui, e esse exemplo está no livro do Leo Breiman, que é um grande autor aí dentro
de modelos de inteligência artificial antigamente. Então, nesse livro de 1984, Classification and Regression Trees, ele traz um exemplo que foi realizado no Centro Médico de San Diego, na Universidade de Califórnia, onde pesquisadores, então, queriam desenvolver um algoritmo, e desenvolveram um algoritmo para ver qual que seria o risco quando um paciente internava por conta de infarto nesse centro médico, qual que seria o risco 30 dias depois de ele ter algum desfecho negativo cardíaco. E esses modelos eram muito determinísticos, eles funcionavam de uma forma muito arcaica, mas funcionavam de alguma forma, e muitas vezes a gente toma decisões dentro da clínica ainda dessa forma determinística, e não é problema nenhum, porque às vezes regras precisam ser seguidas. Então esses modelos funcionam da seguinte forma: condições são testadas para ver qual que é o desfecho de cada um dos pacientes. A pressão arterial sistólica mínima durante o período inicial de 24 horas é maior que 91, se não, alto risco. Se sim, a gente segue explorando essa árvore de decisão. A idade desse paciente é maior que 62 anos e meio? Se não, menor risco. Se sim, a gente explora se há taquicardia sinusal presente. Se sim, alto risco. Se não, menor risco. Então, vocês percebam que esses modelos eles são arcaicos, mas isso aqui foi o início desses grandes modelos que a gente vê hoje em dia. A gente segue regras, mas hoje em dia a gente não programa essas regras explicitamente como a gente fazia aqui. Hoje em dia, esses modelos conseguem surgir com essas regras a partir dos dados que a gente dá como entrada para eles, de forma mais automática. E com o aparecimento do Deep Learning, que o Yves também muito bem comentou, a gente tem essa estrutura, que é a principal estrutura quando a gente pensa em Deep Learning, que são esses modelos de redes neurais. Esses modelos, inicialmente, essas redes neurais artificiais, elas surgiram com uma ideia de simular o funcionamento de um cérebro, dos neurônios e das sinapses cerebrais. Então, a gente tem aqui um neurônio. Quando a gente tem essas conexões, essas sinapses, então a gente consegue passar a informação de um neurônio para o outro. E, do ponto de vista computacional, de como esses modelos funcionam, é exatamente assim. Então, a gente vai ter uma entrada, a gente vai ter uma saída, que é um resultado, o que esse modelo vai me devolver, e a forma como esses dados são processados é a partir do algoritmo, como eu comentei para vocês na minha primeira fala. E se a gente pensasse do ponto de vista de saúde mental, a gente poderia pensar nessa questão de eu ter características clínicas sobre um paciente e tentar prever se ele tem ou não tem um determinado diagnóstico psiquiátrico. Bom, e esses modelos eles podem ficar extremamente complexos. A gente pode ter várias camadas nessas redes neurais artificiais e várias características também. A gente pode ter um número muito vasto de características. Bom, e aqui a gente volta, então, na inteligência artificial generativa. Eu pedi para o ChatGPT gerar para nós um palestrante falando sobre grandes modelos de linguagem em um evento, em um meeting de saúde mental. E ele me gerou essa imagem aqui. Então, vocês podem ver que esses modelos eles estão bastante avançados, por mais que tenha alguns erros ali no que está escrito, no quadro, algumas coisas desse tipo. Vocês podem ver que é uma imagem assim, muito fiel ao que eu solicitei, certo? E esses modelos aqui que geram imagens, eles funcionam também de uma forma semelhante ao processo que acontece com a geração de texto. Na geração de imagens, se usa algo que a gente chama de rede adversária generativa. Então, a gente tem dois modelos. Um modelo que a gente chama de gerador e um modelo que a gente chama de discriminador. Como que esses modelos funcionam? Para gerar aquela imagem, o que acontece? Tem um modelo gerador, que a gente pode entender como sendo o artista que gera aquelas imagens. Então, ele vai gerar ali 5, 10 possibilidades daquela imagem que eu solicitei lá de um palestrante falando sobre LLMs em saúde mental. E a gente vai ter um modelo que é o discriminador, que vai ranquear ou que vai dar um juízo de valor para cada uma daquelas obras ou daquelas imagens que esse modelo gerador fez, para dizer, ó, essa imagem aqui faz sentido com o que foi solicitado, essa não, e por aí vai. E esse processo faz com que o modelo, com esses pares de modelos, possa treinar de forma automática, sozinha, certo? Então, existem vários modelos que conseguem se aprimorar de forma automática hoje em dia. E os grandes modelos de linguagem, eles funcionam de uma maneira um pouquinho diferente. Então, esses são os modelos que a gente consegue conversar, que eles entendem o que a gente fala e conseguem retornar alguma mensagem para nós também, ou imagens, inclusive, como eu mostrei para vocês. E a aplicação desses modelos hoje, eu diria que tem
duas aplicações principais. A primeira seria no diagnóstico. Então, a gente já tem modelos como, por exemplo, o MedPalm, que foi desenvolvido por pesquisadores da Google, que consegue tirar mais do que 80% na taxa de acertos, de acurácia, em exames, em provas, para receber a licença médica lá nos Estados Unidos. Então, são modelos que são específicos já para a área da saúde, para o domínio médico, e que conseguem ter uma performance muito boa ao responder perguntas sobre esse tipo de temática. E a gente tem na intervenção também os chatbots, né? Então, esses chatbots são, tal qual como o ChatGPT, inteligências artificiais que a gente pode mandar mensagens, ou que os pacientes podem mandar mensagens, e elas vão responder, e eles podem funcionar como se fossem terapeutas. Mas, claro, esse é um campo ainda que está sendo estudado. Eu fiz um experimento rápido com o ChatGPT de dar um breve caso clínico para ele, para que ele me diga quais que são as hipóteses diagnósticas desse caso clínico. Eu dei um caso clínico muito simples: homem que nunca namorou, não aceita convites para sair, pensa que as mulheres irão abandoná-lo, e alguns sintomas ali do espectro da depressão. Bom, as hipóteses diagnósticas que o ChatGPT me deu foram essas 4: depressão maior, transtorno de ansiedade social, transtorno de personalidade evitativa e transtorno de ajustamento com humor depressivo. Se vocês derem uma olhada, não tem nada fora do comum aqui. Não é, mas faz bastante sentido até o que o ChatGPT me disse, né? Depressão maior, então a gente tem os sintomas ali, transtorno de ansiedade social, a gente pontuou que esse paciente nunca namorou, não aceita convites para sair. Isso tudo vai fechando, né? Transtorno de personalidade evitativa e o transtorno de ajustamento, caso tenha algum estressor específico que cause essas questões. Então, o ChatGPT, ele consegue nos dar respostas que fazem sentido. E por quê? Esses modelos, eles funcionam da seguinte forma, tá? Só para a gente entender como que por detrás dos panos as coisas acontecem. Então, cada um daqueles termos que estava tanto na minha mensagem, como na mensagem que o ChatGPT respondeu, me deu de volta, eles são catalogados, tá? Então, todos esses termos são catalogados por representações que vão ter associadas um valor numérico. E esses pesos que são associados a cada um dos termos ou cada uma das palavras que podem ser incluídas tanto na resposta do ChatGPT quanto nas mensagens que eu envio para ele, vão ter um certo nível de associação. Então, o que esses modelos fazem? Eles vão checar quais dos termos estão associados um com o outro, e isso vai fazer com que o modelo permita prever qual que é a próxima palavra que ele deve falar na sua resposta. Então, por detrás dos panos, a gente tem um grande banco de dados com os pesos relacionados a cada uma dessas palavras ou dessas representações. Aqui vocês podem pensar, poxa, Bruno, mas tem um bocado de número aí, né? Isso aqui, pessoal, são só 1.500 termos ou palavras. E esses modelos, muitas vezes, têm trilhões de representações. Tá? Então, esses modelos, você tem que pensar que, por mais que os pesquisadores eles saibam como que funciona por detrás desses modelos, muitas vezes não tem como prever exatamente o que o modelo vai responder para um determinado input ou para uma determinada entrada, uma mensagem que um paciente vai dar, por exemplo, para um chatbot. Então, vou falar brevemente sobre algumas das evidências que a gente tem desses chatbots, principalmente no que diz respeito à intervenção, a tratamento com esses grandes modelos de linguagem. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise, então, que avaliou esses agentes conversacionais, e quando a gente fala em agentes conversacionais, vocês podem entender por esses chatbots, tá? Para promoção de saúde mental e bem-estar. O que foi encontrado? Eu acho que um dos principais resultados aqui que a gente tem que ver é que grande parte desses estudos ainda estão sendo feitos com sintomatologia depressiva e sintomatologia ansiosa. Mais ou menos metade desses estudos eram estudos quase experimentais e metade deles eram ensaios clínicos randomizados. O que se encontrou na meta-análise desses estudos? Para o desfecho de sofrimento psicológico, ou seja, sintomatologia, de fato, a gente viu que teve um efeito significativo do tratamento com esses chatbots nesses desfechos de sofrimento psicológico. Bom, no entanto, quando a gente olha para o desfecho de bem-estar psicológico, a história é um pouco diferente. A gente não viu evidência suficiente, significativa, para dizer que eles são bons para
melhorar o bem-estar psicológico. O que quer dizer? Talvez esses modelos e essas conversas com esses chatbots, elas sejam interessantes para a remissão de um ou outro sintoma, mas o que esse resultado nos diz é que talvez esses pacientes eles não tenham, de fato, se sentido melhor, né, do ponto de vista geral, na sua qualidade de vida. E, claro, isso são desfechos avaliados de forma subjetiva, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Talvez seja interessante para combater um ou outro sintoma, mas para bem-estar psicológico a gente viu que ainda parece não ter evidência, apesar de ter tido um certo nível de melhora. Aqui foi um estudo que avaliou justamente a retenção ou as taxas de abandono nesse tipo de estudo de intervenção com esses agentes conversacionais. O que foi encontrado aqui? Tá? Foi encontrado que, em estudos mais curtos, com menos de 8 semanas, em torno de 18,5% dos pacientes abandonaram o estudo. Bom, essa não é uma taxa tão horrível assim, mas a gente vê que é uma taxa considerável aí, que talvez exista um perfil de pacientes que não vai aderir muito bem a esse tipo de tratamento com chatbots. E a gente tem estudos mais longos que a gente poderia até pensar que talvez a taxa de abandono fosse aumentar drasticamente, mas não é o que a gente vê. A gente vê um aumento aí de em torno de 6, 7% nessa taxa de abandono. Mas o resultado mais interessante desse estudo é quando a gente olha nas características associadas à maior taxa de perdas, à maior taxa de abandono. Olhem que interessante. O que eles viram nos padrões desse estudo foi o seguinte: intervenções sem suporte humano, ou seja, sem um curador, esses estudos tinham uma taxa muito maior de abandono quando comparado aos outros estudos. Então, parece que, de alguma forma, tem uma tendência de esses pacientes sentirem falta de uma figura humana nesse processo de intervenção. Não ter funcionalidade de monitoramento de sintomas, no caso de estudos com aplicativos. Então, olha que interessante, talvez os pacientes tenham se sentido abandonados ou, de alguma forma, não cuidados, não olhados, quando os aplicativos não tinham uma forma de monitorar os seus sintomas. Eles talvez tenham pensado: puxa, mas se ninguém está vendo como é que eu estou respondendo durante esse processo, não se sentindo acompanhado dentro daquele ambiente do aplicativo, talvez isso também tenha colaborado para uma maior taxa de abandono. Falta de representação visual do agente conversacional, e aqui a gente pensa, será que isso também não era uma falta de alguma figura humana, de algum contato com alguém mais material, não é? E a comparação de agentes conversacionais com lista de espera, e aqui provavelmente era um efeito de que, quando a gente deixava os pacientes esperando, então, pelo tratamento, isso acabava inflando a taxa de abandono desse tipo de estudo. Bom, e aqui também trago um estudo do uso desses agentes conversacionais para melhora na população mais jovem, e aí esse é um estudo, então, que talvez tenha estudado uma população que está mais familiarizada já com esse tipo de tecnologia. E aí foi um estudo que avaliou, então, crianças, adolescentes e adultos jovens, incluiu 25 estudos, essa revisão sistemática, e eles verificaram a mesma tendência daquele outro estudo que eu mostrei para vocês. Grande parte dessas intervenções foram feitas em depressão e ansiedade. Os chatbots via texto eles dominavam, apesar de que a gente já tem modelos que conseguem conversar por voz, então o paciente consegue falar com o modelo e o modelo responde por voz também, uma voz robotizada muitas vezes, mas por voz, e isso talvez aumente um pouco essa adesão, essa questão do engajamento. Na maioria dos estudos se observou uma boa aceitação, engajamento e usabilidade, então a forma como esses modelos estão sendo entregues, seja via aplicativo ou seja via interfaces web, parece estar funcionando. Esse não parece muitas vezes ser o problema, muitas vezes é de fato o efeito que essas intervenções podem ter. E tem a limitação grande desses estudos no que diz respeito de fato aos desfechos dos pacientes. Mais ou menos metade desses estudos não apresentaram efeito significativo nos desfechos emocionais em saúde mental. Então vai de encontro com aquele resultado que eu mostrei para vocês do bem-estar psicológico. Minhas mensagens finais aqui, então, são as seguintes, pessoal. Eu acho que com os estudos que eu mostrei para vocês, a gente pode pensar, será que existe uma necessidade dentro do processo terapêutico em que, de fato, a gente não tem como excluir e fazer essas intervenções puramente via inteligência artificial, e a gente precisa dessa figura humana?
alguns dos resultados nos indicam que talvez sim, a gente precise de fato do papel desse curador. Mas sempre que a gente pensa em usar esse tipo de tecnologia, a gente tem que pensar do ponto de vista de integração. Né? Juntar e agregar com o que a gente já faz na clínica, essas tecnologias, e aonde que a gente pode talvez adicionar suporte a esses pacientes, aonde eles ainda não têm. Então, por exemplo, talvez algum tipo de intervenção em casa, onde a gente consegue ter um menor controle, o que está acontecendo com o paciente, será que isso não pode ser uma extensão do próprio terapeuta? Talvez por aí seja o caminho. Os dilemas éticos, como eu falei na outra palestra, mas eu reforço aqui, isso aqui também tem que ser revisado, principalmente dentro desses modelos de grandes de linguagem, porque a gente não tem ainda um controle muito grande com o que eles podem nos responder, então talvez seja de se explorar, e os pesquisadores do campo da ciência da computação, eles têm que explorar essas formas de como controlar melhor esses inputs e restringir o que um modelo pode ou não responder a um paciente, por exemplo, nesses casos, e a validação científica, que a gente ainda tem alguns passos aí para subir nessa escada até chegar em um modelo que a gente consiga dizer, ó, isso daqui parece seguro, parece ter uma boa eficácia. Bom, então eu deixo aqui os meus contatos e agora de fato vou dar tchau para vocês, não vou surgir com mais uma palestra aqui na sequência surpresa. Então agradeço pela atenção de todos vocês.